Angiospermas. Atualmente são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas. Desse total, mais de 250 mil são angiospermas. A palavra angiospermas vem do grego angios, que significa bolsa, e esperma, semente. Essas plantas representam um grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino Plantae e Metaphyta. Flores e frutos, aquisições evolutivas. As angiospermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, perceba que em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades, as flores e os frutos. As flores podem ser vistosas tanto pelo colorido quanto pela forma. Muitas vezes também exalam odor agradável e produzem um líquido açucarado, o néctar, que serve de alimento para as abelhas e outros animais. Há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem néctar. Coloridas e perfumadas ou não, as flores que as angiospermas produzem sementes e frutos. Órgãos de reprodução. Folhas férteis modificadas localizadas mais ao centro da flor e designadas esporófilos. As folhas férteis masculinas formam um anel mais externo e as folhas férteis femininas o interno. Androcel, parte masculina da flor. É o conjunto dos estames. Os estames são folhas modificadas ou esporófilos, pois sustentam esporângios. São constituídas por um filete e pela antera. Ginecel, parte feminina da flor. É o conjunto de carpelos. Cada carpelo ou esporófilo feminino é constituído por uma zona alargada, oca inferior designada ovário. Local que contém óvulos. Após a fecundação, as paredes do ovário formam o fruto. O carpelo prolonga-se por uma zona estreita, o estilete, e termina numa zona alargada que recebe grãos de pólen, designada estigma. Geralmente, o estigma é mais alto que as anteras, de modo a dificultar a autopolinização. Os frutos contêm e protegem as sementes e auxiliam na dispersão na natureza. Muitas vezes eles são coloridos, suculentos e atraem animais diversos, que os utilizam como alimento. As sementes engolidas pelos animais costumam atravessar o tubo digestório intactas e são eliminadas no ambiente com as fezes, em geral em locais distantes da planta-mãe, pelo vento, por exemplo. Isso fornece a espécie na conquista de novos territórios. Os dois grandes grupos de angiospermas. As angiospermas foram subdivididas em duas classes, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. São exemplos de angiospermas monocotiledôneas: capim, cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, aveias, cevada, bambu, centeio, lírio, entre outros. São exemplos de angiospermas dicotiledônea: feijão, amendoim, soja, ervilha, lentilha, grão de bico, pau-brasil e peperoba, entre outros. Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Algumas diferenças. Entre as angiospermas verificam-se dois tipos básicos de raízes: fasciculadas e pivotantes. Raízes fasciculadas, também chamadas de raízes em cabeleira. Elas formam numa planta um conjunto de raízes finas que tem origem no único ponto. Não se percebe nesse conjunto de raízes uma raiz nitidamente mais desenvolvida que as demais. Todas elas têm mais ou menos o mesmo grau de desenvolvimento. As raízes fasciculadas ocorrem nas monocotiledôneas. Raízes pivotantes, também chamadas raízes áxias. Elas formam na planta uma raiz principal, geralmente maior que as demais, que penetram verticalmente no solo. Da raiz principal partem raízes laterais, que também se ramificam. As raízes pivotantes ocorrem nas dicotiledôneas. Em geral, nas angiospermas verificam-se dois tipos básicos de folha: paralelinérvea e reticulada. Folhas paralelinérveas são comuns nas angiospermas monocotiledôneas. As nervuras se apresentam mais ou menos paralelas entre si. Folhas reticuladas costumam ocorrer nas angiospermas dicotiledôneas. As nervuras se ramificam, formando uma espécie de rede. Existem outras diversas entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, mas vamos destacar apenas as responsáveis pela denominação dos dois grupos. Então cancela, mano. Atualmente são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas.
angiosperma vem do grego angios, que significa bolsa, e esperma semente. Lá está sendo Atualmente eles são conhecidas. Você acredita? Ah, tá. Tá, meu nome é Thiago e eu não sou desse grupo. Meu nome é Otávio, eu sou do 7º ano. Meu nome é Gabriel, eu sou do 7º ano e a gente vai falar sobre angiospermas. Pelo menos consegui. Caralho, vai morrer. Meu banheiro